O corpo explica, uma ferramenta de autoconhecimento. O autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal estão em constante processo de crescimento no que diz respeito às ferramentas criadas para auxiliar a quem busca por sua evolução como pessoa. E isso acontece justamente pelo fato das pessoas estarem mais ligadas e conectadas com essa busca. É um ciclo virtuoso. Nesse canal, você encontra temas que fazem parte desse lindo ciclo de evolução e expansão da consciência. E hoje vamos conhecer mais uma ferramenta que nos auxilia nesse processo, que é o Corpo Explica. Bora lá? Hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Aqui nós falamos sobre autoconhecimento, expansão da consciência e qualquer tema que esteja ligado à nossa evolução como seres, para sermos pessoas melhores. Eu tenho vídeos novos aqui às segundas, quintas e sextas, sempre às 19h30, e toda terça-feira, também às 19h30, nós temos lives falando sobre esses vários assuntos. Porém, amanhã, dia 12, terça-feira, é feriado. Então, a nossa live foi mudada para quarta, às 19h30. Sempre que tiver feriado, a live, na terça, né? A live será na quarta. E na quarta-feira, nós vamos receber aqui a Regiane Abraão, que é uma pessoa muito 10, muito gente boa, divertidíssima, e que dentre várias coisas aí que ela faz, uma dessas coisas é a formação nesta ferramenta, o Corpo Explica. Por isso estou conversando um pouco com vocês hoje sobre esse assunto, e na live da quarta-feira, então, ela vai trazer muito mais informação, porque é a praia dela, não a minha, né? A minha eu fui aqui dar uma pesquisadinha para poder conversar com vocês. Eu conheço, né? Mas explicar tem que ser para quem está se especializando nisso, né? Bom, pessoal, inclusive o canal da Regiane, o canal do YouTube dela, tá aqui na descrição do vídeo, e toda quinta-feira eu deixo uma série de canais que a gente é parceiro, né? Um indica o outro, tal, e ela é uma desses canais aí que eu indico para vocês, tá bom? Então é o seguinte, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal estão ganhando cada vez mais relevância e importância na nossa sociedade. Dos anos de 1980 para cá, esse assunto ganhou, assim, bastante visualização, né? Começou a entrar, digamos, na moda, né? E várias ferramentas de autoconhecimento foram sendo divulgadas, tanto de coisas que estavam sendo desenvolvidas, né? Que eram novas, quanto de ferramentas que já existem há milênios, né? Porque tudo que fala sobre energia, que fala sobre espiritualidade, que fala sobre tratamentos aí alternativos, energéticos, né? Tudo isso tem a ver com o nosso autoconhecimento. E claro, esses temas existem desde que o homem é homem, né? Só que dos anos de 1980 para cá, essas coisas começaram a ser mais divulgadas. E o advento da internet fez isso, então, ter um boom. Só que as coisas, elas não acontecem por acaso, né? Tudo está caminhando para que a humanidade realmente evolua. Então, essas coisas todas, elas vão se encaixando, né? E conforme as pessoas estão buscando mais do tema, e muitas pessoas se interessando a fundo para poder também desenvolver novas ferramentas vão aparecendo. E eu chamo de ferramenta qualquer técnica, qualquer assunto, qualquer livro, qualquer coisa que você utilize para se ajudar a ser uma pessoa melhor, tá? Inclusive, as terapias complementares, integrativas, alternativas, energéticas, como você preferir chamar, estão diretamente ligadas ao nosso autoconhecimento. E tudo, cada pessoa se identifica com uma coisa diferente. E muitas vezes você pode estar fazendo uso de uma determinada ferramenta, como essa do Corpo Explica aqui, que eu vou falar para vocês, e ao mesmo tempo estar se tratando com um terapeuta integrativo numa outra terapia, como o Theta Healing, por exemplo, tá? Então, nós podemos complementar as coisas
E cada pessoa vai se identificar com um determinado tipo de ferramenta. Uma outra ferramenta que existe também, que tem acho que 4.000, 5.000 anos, não me lembro, é o Enneagrama, que inclusive é utilizado pelo professor Marcos Trombetta no Enneagrama Mind, que foi um curso, um treinamento, um ensinamento que ele criou, né? E Ennea vem de Enneagrama e Mind vem de mente, né? Então ele junta o estudo das 9 mentes com o estudo da mente, né? O estudo da estrela de 9 pontas com a mente. Aí virou o Enneagrama Mind, que está aqui, aqui o professor Trombetta, aqui o livro, e eu sou afiliada nesse treinamento dele, e eu sempre deixo o link aqui na descrição. E aí o que acontece? Nomes, por exemplo, como o de Louise Hay, ganhou muita relevância nesse mundo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e as pessoas começaram a se aprofundar em várias coisas, e o Corpo Explica é mais uma ferramenta que foi desenvolvida e essa ferramenta ela dispensa o uso de de testes ou de questionários que você tem que fazer. Com a observação do seu corpo, as pessoas que têm esse treinamento, que têm essa formação, conseguem fazer uma avaliação dos seus traços de personalidade. Existem 5 traços de personalidade dentro desta técnica que são levantadas através da pura e simples observação do seu corpo, tá? Essa técnica, ela foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores brasileiros, tá? E aí eu vou agora ler aqui porque complicou, né? Baseados nos estudos de William Reich, que é um psicanalista alemão contemporâneo a Freud, e Alexander Lowen, que é um médico que desenvolveu a teoria da bioenergética. Aliás, bioenergética, nós já conversamos sobre ela aqui no canal, tá? E os pesquisadores brasileiros agregaram também elementos de outras disciplinas e desenvolveram uma técnica original e inovadora no mercado da análise comportamental, que é o Corpo Explica. E é muito legal, gente, porque é 100% brasileiro isso, tá? Então é uma coisa assim, eu fico muito orgulhosa, assim como eu sou muito orgulhosa do professor Trombetta, do professor Wallace Lima e de tantos outros nomes, né? Laí Ribeiro, o Cris Almeida, tem muita gente legal no Brasil fazendo um trabalho maravilhoso, né? E que inclusive é reconhecido no mundo todo, tá? Entre os pesquisadores que criaram o Corpo Explica está a doutora Vanessa Sesnick, doutora em psicologia pela USP e integrante do Comitê Científico da Associação Mundial de Saúde Sexual. Então, o que a doutora Vanessa explica? Baseado todo aí nos ensinamentos do Freud, né, e dessas outras pessoas que eu já mencionei aqui, que ao longo dos 6, 7 primeiros anos da nossa vida, no nosso sistema nervoso, ele passa por um processo de 5 etapas da mielinização da nossa medula. E durante esse processo, o sistema nervoso vai enviando para o corpo orientações sobre como deve ser o formato de algumas partes, né? Claro, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo os nossos traços físicos, não é assim? Então, esse comando vem de algum lugar, tá? Incluindo cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Essas orientações levam em conta as sensações, percepções e vivências da criança ao longo de cada etapa, sendo que cada etapa é responsável por desenvolver um dos 5 traços de caráter que é considerado dentro dessa ferramenta o Corpo Explica. O corpo e a mente, então, tornam-se uma espécie de reflexo um do outro. E isso daqui, gente, é muito interessante porque tem tudo a ver com o que o professor Marcos Trombetta coloca, inclusive também, né, nesse treinamento do Enneagrama Mind, e com tudo que ele explica a respeito da nossa mente. Obviamente, ele estudou e aprendeu isso com cientistas, com outros mentores, né? Então, a nossa mente, como eu já falei para vocês, inclusive eu vou deixar aqui no card
um link para vocês falando sobre isso. Nós temos a nossa mente consciente, que é 5% da nossa mente, e a nossa mente subconsciente, que domina aí mais ou menos 95% desse espaço, né, chamado mente, porque a gente não pega a mente, né, a mente ela vive no etéreo, né. Então o que acontece? Quando nós somos criança, a nossa mente é um formato de taça aberta, assim, e tudo que nós recebemos de informação vai ficando lá presa, lá dentro do nosso subconsciente. Então, tudo que vem através dos nossos 5 sentidos. Então, as palavras, o que a gente vê, o que a gente ouve, né? A maneira como as pessoas se relacionam com a gente, todas as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que nós ainda não temos capacidade de questionar, sabe? De traduzir a criança até os 6, 7 anos, ela é extremamente... é uma esponja, ela vai absorvendo tudo que está ao redor dela. E esse período é justamente o período onde é formado o nosso subconsciente, que é onde desenvolvem as nossas crenças e os nossos paradigmas. Então, aquilo fica guardado dentro de você e é dentro desse padrão que você vai desenvolver a sua vida a partir dos 7, 8 anos de idade. E é justamente nesse período que estão sendo formados também os nossos traços físicos. Então, uma coisa conversa com a outra, gente. Dependendo do estímulo que você está recebendo e do momento que você está passando lá na mielinização da medula, né, que é quando vai tomando consistência e tal, isso tem a ver com fisiologia, com biologia, uma série de coisas, né, é justamente aonde vai formar os nossos traços de personalidade, sendo que normalmente nós temos todos, né, os 5, só que alguns se sobressaem a outros, e isso muda então a forma como a pessoa vai se relacionar com o meio externo, a persona dela, aquela imagem, aquela autoimagem que ela tem de si e que os outros têm dela ao longo da vida, tá? Então, um analista capacitado e treinado na técnica é capaz de identificar os padrões de comportamento de uma pessoa apenas observando o formato do corpo dela. Sabe, se a boca é mais para lá, mais para cá, se um olho é mais caído que o outro. Gente, é um negócio muito legal. E mais do que isso, vai entender em que momento aconteceu cada etapa do processo de mielinização e o tipo de estímulo que origina o traço de caráter que a pessoa tem, entendeu? E da mesma forma que o nosso corpo mostra os nossos traços de caráter, ele também traz as ferramentas que nós temos como solução para poder, então, entre aspas, né, usarmos de forma adequada cada um desses traços, porque normalmente a gente cria a nossa personalidade e acaba sempre trabalhando na parte sempre na parte menos boa dela. E todos os traços de personalidade, as características, seja dentro do Corpo Explica, do Enneagrama ou de qualquer outra técnica, você tem aquela parte que vibra mais alto, que são as suas qualidades, digamos assim, e você tem a parte daquela personalidade que vibra numa frequência mais baixa, que seriam, entre aspas, os defeitos, né? Ou, na verdade, os desafios que a gente tem para superar, para conseguir encontrar um equilíbrio e viver em harmonia, né? Em paz, em tranquilidade, vibrando na frequência da abundância e da prosperidade, tá? Então, um técnico, né, um formado aí na ferramenta O Corpo Explica, vai trabalhar com você através de uma coisa aqui chamada mapa dos caracteres, aonde ele vai medir e quantificar o percentual de cada um dos 5 traços de caráter que você tem dentro de você, né? E esse mapa de caráter passa a ser um manual em cima da qual esse profissional vai poder te dar todas as orientações para você ter o melhor de cada coisa, né? E entender porque você age do jeito que você age através das suas crenças, dos seus paradigmas que foram formados lá quando o seu corpo estava se formando, tá? E é legal porque eles pegaram e criaram essa técnica trabalhando com uma linguagem didática e acessível para qualquer pessoa, para não ficar só com aquela linguagem técnica e acadêmica, porque vem de estudos profundos aí desses filósofos, né, desses caras. Então, assim, tinha que trazer para uma linguagem bem popular mesmo, para que qualquer pessoa tenha acesso. E a pessoa que é responsável por essa adaptação da linguagem, desde o começo, né, e que está no grupo, né, desses pesquisadores aí, é o especialista em comunicação, o Elton Euler.
tá bom? Então, bom, ó, se você tá passando aqui e não é inscrito e gosta de temas assim, achou legal o canal e tal, aproveita e se inscreve, aciona o sininho, tá? Para você poder receber as notificações. Então, na quarta-feira, agora, dia 13, às 19h30, nós vamos conversar com a Regiane e ela vai trazer mais informações pra gente, para vocês entenderem melhor essa ferramenta e ver se você, de repente, se identifica, né, com a ferramenta e ela pode te ajudar no seu processo de autoconhecimento. Aqui na descrição do vídeo vocês sabem que eu tenho vários links de afiliados, inclusive eu sou afiliada de um produto da Regiane, que é a essência da riqueza, tá? E de outros como o Enea Mind, a Unidarma, a Loja da Mente com as reprogramações mentais. Como eu sempre digo, todos eles têm a ver com os assuntos que eu trato com vocês aqui e eu conheço todos os produtos que eu estou indicando, tá bom? Então, né, porque não teria cabimento em indicar uma coisa que eu não conheço. E hoje eu vou deixar para vocês. E tem o meu e-mail de contato também, tá, pessoal? Vocês podem me escrever. Eu trabalho com consultas de aconselhamento, da parte de organização pessoal, ou então da parte de qualidade de vida, falando aí sobre uma série de coisas. Enfim, eu estou à disposição. E a nossa mensagem de hoje é do Johann Wolfgang von Goethe. Eu espero que eu tenha falado o nome certo. Ele nasceu em 1749, faleceu em 1832, foi um escritor alemão, autor do famoso Fausto, né? Poema trágico, obra-prima da literatura alemã. Ele foi também filósofo e cientista. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo do que ele fez. E a mensagem é: quando um homem não se encontra a si mesmo, não encontra nada. Eu sou Sofia Golfetto, espero vocês nos próximos vídeos, nos links do card, nas playlists. Fique por aqui que tem muito conteúdo legal, um vídeo complementa o outro, lembrando sempre que os meus vídeos são atemporais, assistindo hoje, daqui um mês, daqui, sabe, não importa quanto tempo, vídeos passados, vídeos presentes, você sempre vai encontrar um conteúdo com qualidade. Eu desejo uma excelente semana para todos nós, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e um beijo para você. Tchau!